O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Ajude este projeto, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. O que é tempo atmosférico? Resposta 2. Tempo atmosférico são as condições meteorológicas de determinado momento. Elas não necessariamente se repetem como uma regra, é o momento. O que é clima? Resposta 4. Clima é a média das condições meteorológicas de uma região em longo prazo, é o histórico. Qual informação é sobre o tempo? Resposta 1. Hoje haverá uma pancada de chuva. É uma informação sobre o tempo. Fator climático que apresenta maior variação de temperatura? Resposta 3. Fator climático que apresenta maior variação de temperatura é a continentalidade. Por causa da distância do mar, não ocorre muita amplitude térmica, aquecendo muito durante o dia e esfriando muito rápido ao anoitecer. São grandes volumes de ar com temperatura, umidade e pressão semelhantes, formadas em que se deslocam, podem ser formadas nas regiões próximas ao Equador ou massa de ar polar, formadas nas regiões próximas aos. Resposta 2. As massas de ar são grandes volumes de ar com temperatura, umidade e pressão semelhantes, formadas em regiões específicas que se deslocam. Podem ser massa de ar tropical formadas nas regiões próximas ao Equador, ou massa de ar polar formadas nas regiões próximas aos polos. O que é salinidade? Resposta 4. Salinidade da água dos mares e oceanos é determinada pela quantidade de sais dissolvidos na água, provenientes da erosão das rochas, dos vulcões e da ação de organismos marinhos. São movimentos de massas de água oceânicas que se deslocam em determinadas. São mais superficiais, levam água quente das regiões para as regiões dos polos. São mais profundas e transportam água fria das regiões dos para as regiões equatoriais. Resposta 1. As correntes marítimas são movimentos de massas de água oceânicas que se deslocam em determinadas direções. As correntes quentes são mais superficiais, levam água quente das regiões equatoriais para as regiões dos polos. As correntes frias são mais profundas e transportam água fria das regiões dos polos para as regiões equatoriais. A montanha de maior altitude é a mais alta do mundo? Resposta 3. A montanha de maior altitude não é necessariamente a mais alta do mundo, porque a altitude considera a partir do nível do mar. Se considerarmos abaixo do nível do mar, existem montanhas maiores. O que é latitude? Resposta 2. Latitude consiste na distância de qualquer ponto da Terra, a partir da linha do Equador. Está relacionada com a incidência de raios solares que um local recebe. Zonas térmicas são áreas da Terra delimitadas por suas latitudes, ou seja, de acordo com a intensidade de raios solares que recebem, podemos classificá-las em 5 zonas climáticas. Resposta 4. Zonas térmicas são áreas da Terra delimitadas por suas latitudes, ou seja, de acordo com a intensidade de raios solares que recebem. Podemos classificá-las em 5 zonas climáticas: zona tropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul, zona polar ártica, norte e zona polar antártica, sul. A circulação atmosférica global ocorre porque as correntes de vento, ar quente, se movem para longe formando a célula de circulação. O ar vai sendo resfriado ao se aproximar e desse sentido ao Equador, formando a célula de circulação. Resposta 2. A circulação atmosférica global
ocorre porque as correntes de vento, ar quente se movem para longe das zonas tropicais, formando a célula de circulação Ferrel. O ar vai sendo resfriado ao se aproximar das zonas polares, e desse sentido ao Equador, formando a célula de circulação Hadley. Qual o local em que a temperatura, a pressão e a quantidade de ar tendem a ser menores? Resposta 1. Na montanha, quanto mais alto for o relevo, menor será a quantidade de ar para manter o calor e a pressão atmosférica. Linhas imaginárias que cortam a Terra horizontalmente e verticalmente. Resposta 3. Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra horizontalmente e verticalmente. As ocorrem por causa do movimento de e do eixo de inclinação da Terra. O é marcado, em algumas regiões, pela queda das folhas das árvores. O é a estação com maior temperatura. O é comum às temperaturas baixas, podendo nevar. A é a estação onde as flores se desabrocham. Resposta 1. As estações do ano ocorrem por causa do movimento de translação e do eixo de inclinação da Terra. O outono é marcado, em algumas regiões, pela queda das folhas das árvores. O verão é a estação com maior temperatura. O inverno é comum às temperaturas baixas, podendo nevar. A primavera é a estação onde as flores se desabrocham. Parabéns! Você chegou ao final.